Já estamos ao vivo nessa tarde de sábado aqui. Quem entrar já vai me dando um oi por aí. A Catarine Dolls já entrou por aqui. E cá estamos nós, eu sou Débora Hadk, muito prazer. Estamos aqui para falar hoje sobre saúde mental com uma convidada maravilhosa. A Nath é neuropsicóloga e ela já vai entrar para conversar um pouquinho com a gente, tá? Esse encontro maravilhoso, essa oportunidade de receber uma profissional aqui, uma psicóloga, uma neuropsicóloga, é justamente para a gente conversar um pouquinho sobre saúde mental, né? Falei agora, acabei de gravar stories para vocês. Aqui a gente fala sempre sobre empreendedorismo. Eu especificamente sou professora desde 2014 no segmento de artesanato, no âmbito voltado para decoração de bebês. E a gente está sempre aqui incentivando, né, umas às outras. Vocês me passam muita energia, me incentivam todos os dias, mesmo sem saber. E eu tento retribuir todo aquele carinho, toda aquela energia que eu recebo todos os dias por aqui de vocês, com tudo aquilo que eu sei, com tudo aquilo que eu posso, inclusive com as dificuldades do dia a dia, né? Ainda ontem peguei uma gripe, não consegui fazer tudo aquilo que eu precisava fazer, me senti toda atrasada, me senti culpada. Mas a gente tem que entender o quanto isso é natural do ser humano, né? E o quanto eventualmente até mesmo as doenças vêm para nos mostrar alguma coisa, para nos dizer, opa, para aí, né? Eu acho que é o momento de você parar um pouquinho, de você refletir. Você tá vindo num ritmo apressado demais e existem outras coisas na sua vida, ao seu redor, que vocês precisam parar também e voltar para o seu eixo. Não sei como que vocês enxergam a doença, né? Mas, graças a Deus, gripe é uma coisa assim que vai e passa rapidinho, mas até mesmo isso, muitas vezes é um momento da gente refletir. Dei um exemplo aqui muito bobo, eu sei que muitas de nós passa por várias outras situações muito mais complicadas, mas o que eu desejo de todo o coração é que qualquer situação que você esteja vivenciando, que ela tenha solução. E é importante a gente buscar ajuda para isso, a gente buscar a solução. Muitas vezes a gente não consegue raciocinar, não consegue sair ali daquela situação sozinha, e para isso muitas vezes é importante a gente ouvir a opinião de um profissional, né? A gente, enfim, ter ali uma espécie de, como que eu posso te dizer, uma espécie de coisas, né? Vou falar aqui pra vocês, vou abrir pra vocês como que eu faço quando eu sinto que eu não tô tão bem ou quando tem algum episódio que foge do meu controle, né? É você ter ali rituais que te conectem de volta pro teu eu interior, né? Para você voltar a adquirir a sua autoconfiança, para você resolver quais sejam os problemas de uma forma mais autoconfiante, né? Acho que isso é muito importante. E aí a gente não pode deixar de falar da nossa fé, da nossa ligação com o nosso Deus maravilhoso, com tudo aquilo que você acredita, né? Com as nossas crenças, fazer aquilo que a gente gosta pra gente se conectar com o nosso eu. E aí sim, mais fortalecida, né? Evoluindo aí nessa questão, a gente consegue resolver os nossos problemas e ter clareza, tá? Eu não vou me introduzir mais muito tempo por aqui, porque já chegaram muitas criaturas maravilhosas por aqui. A Clara As Ideias está por aqui, minha aluna Masterclass linda. A Feltro para Presente também. Carmen Gomes, Costura Afetiva, Mimos da Pio. A Kátia, Eliane, a Érica, a Feltro Criativo Oficial, gurias, a Feltre querida também, super obrigado pelo carinho, pela companhia. Hoje é um daqueles dias que eu tô precisando, eu me comprometi, eu não tava 100% bem, mas eu falei, não, as gurias merecem, me comprometi com a Nath também, e isso vai ser uma ajuda pra eu mesma quebrar essa barreira, sair desse estado que eu tô aqui de querer ficar na cama. Vamos levantar o astral, porque não é uma gripe que vai derrubar a gente tanto assim, tá? Então é com muito carinho que eu tô recebendo vocês aqui. Se a Nath estiver por aí, não sei se ela já me mandou o convite ou não, deixa eu ver se eu consigo adicioná-la por aqui também. Aqui. Felicidade, vamos receber então agora a Nath, a Natália, neuropsicóloga. É Natália o nome dela, ela já vai falar pra gente direitinho, mas eu costumei falar Olá, Nath. tudo bem? Boa tarde, Nath, tudo bem? Boa Eu te chamo tarde, de tudo Nath, bem? né? É Muito Natália. prazer. Sim, fica à vontade, pode me A chamar de gente já tá Nath, tão Nath. acostumada que ela já é Nath pra gente aqui na família. Ela é uma querida muito grande. As gurias mandaram, Nath, seja muito bem-vinda, muito boa tarde, em primeiro lugar. Aqui nós estamos. Agradecer o convite de estar aqui com vocês, para mim é uma honra. Espero que eu possa contribuir para melhorar um pouco, nem que Com seja um pouquinho com certeza. a vida de todo mundo. Que todo mundo saia
algo com um Ai, que sentimento de maravilha. Ó, bem-estar só para quem maior. estiver nos assistindo, ou quem for assistir depois no gravadinho, eu sou Débora Hatch, aqui eu falo. Sempre tem uma fala voltada para o empreendedorismo, majoritariamente feminino, né? Então, geralmente são mães que muitas vezes ou fazem uma transição de carreira através da maternidade, como eu, ou que de suas casas precisam e querem empreender, querem se sentir ocupadas de todo jeito. E aí nós temos aqui algo em comum que transforma vidas, que é o artesanato. Essa profissão tão linda que é o saber fazer com as mãos ou aprender a fazer com as mãos e poder levar para o próximo essa alegria, né? Essa coisa que o artesanato ele tem de tão que envolve, né? Que é o afeto ligado a uma peça, é uma peça geralmente personalizada, única. Então, Nath, eu tô te entregando aqui nas nossas mãos aqui mulheres com coração gigantesco, enorme, mas que muitas vezes têm ali os seus problemas, têm as suas questões, mas que o artesanato para elas, assim, ó, entra na vida delas para preencher, né? Acho que não, só para você entender assim quem é que está nos assistindo por aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer? Meninas, vocês que estão por aí, ó, a Violeta querida fala lá, eu não lembro de qual país que ela fala, mas é uma aluna querida que não é daqui do Brasil. E o que eu queria? Que vocês enviassem a Tá. perguntinha para a Nath aqui nesse pontinho de interrogação. Eu já recebi algumas pelos stories. Eu vou abrir aqui para falar pra gente. Mas qualquer perguntinha que chegue, você envia para a Nath aqui, tá? Que daí fica mais fácil da gente se organizar. Nesse pontinho de interrogação aqui embaixo. Deixa eu ver o que já chegou. Ó, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Não, não consegui. Mas essa pergunta que chegou para mim fala assim, ó: eu me cobro muito, me cobro demais por não ter segurança e acreditar em mim. O medo me trava. Uma dica, por favor. Não consegui ver de quem é que mandou essa perguntinha, mas é muito normal, né, Nath? A gente sentir insegurança. Ah, mas é melhor talvez a gente não Isso. Talvez ela revelar prefira. quem trouxe. O pessoal ficar mais tranquilo aqui para mandar o que precisar, enfim, e não sentir que vai ter. A gente mantém esse Perfeito. sigilo de todo mundo. Eu acho que é um dos temas mais comuns dentro da psicologia. Então, no cotidiano, a gente atende muitas pessoas com insegurança. Então, acho que esse é um ponto importante para falar primeiro, que é comum, tá? É comum que as pessoas se sintam inseguras. Então, você não é a única. Eu acho que isso já dá um acolhimentozinho, assim. E a grande questão da insegurança é tentar entender. Tá? Então, qual que é o ponto que eu estou insegura, né? Eu estou insegura com relação ao meu trabalho, no que especificamente? A gente vai esmiuçar essa questão, que é o que a gente faria no consultório, para a gente chegar no ponto primordial ali do que está gerando aquela insegurança. E aí a pergunta para reverter isso é a seguinte: o que me deixaria mais segura? Então, eu vou dar um exemplo aí dentro da linha de raciocínio de vocês, tá? Supondo que, de repente, eu estou insegura com uma parte do processo que talvez eu não esteja executando da maneira com tanta excelência quanto eu gostaria. O que vai fazer com que eu fique mais segura? De repente, assistir mais uma vez uma aula, praticar mais aquele determinado ponto, perguntar para as pessoas qual que é o feedback delas com relação àquilo e criando estratégias para me mostrar, para me fazer me sentir mais segura. Então, por exemplo, supondo que meu objetivo maior seja falar inglês, eu vou galgando alguns degraus. Então, eu vou começar a assistir um filme com legenda em inglês, para eu ir, né, identificando as palavras um pouquinho. Depois eu vou começar a tentar traduzir uma música mais facinho, depois uma mais difícil, e assim até que chegue um momento que eu consiga estar conversando com uma pessoa fluente. Eu vou devagarzinho. Esse é um ponto bem legal para você ir vencendo a sua insegurança. E uma outra questão é você olhar para os aspectos que você tem na sua vida que te mostram o contrário. Quais são os marcadores que você tem de que você é realmente uma pessoa incompetente? E aí você vai, de repente, colocar, um cliente reclamou de um trabalho que eu fiz, alguém falou tal coisa. E quais são os marcadores que você tem que te dizem o contrário disso? Porque muito provavelmente você tem muito mais marcadores positivos, né, a seu favor que você está ignorando. Porque eu acho que se não fosse assim, se todo mundo já não tivesse elogiado muito seu trabalho, talvez você não teria Sim.
resolvido viver disso. Né? Então, acho que já teve um monte de gente que te falou, meu, você é muito boa nisso, você deveria abrir uma loja, você deveria fazer alguma coisa com esse seu talento, é uma coisa sua. E aí, olhar um pouquinho para esse aspecto também, porque às vezes você está inflamando a sua opinião por conta de duas opiniões. E aí, tudo bem, eu sou uma pessoa crítica, eu quero considerar isso. Faz o que eu te falei. Pensa, então, em como que Uhum. aquilo te afeta e de que jeito que você pode melhorar aquele aspecto específico, mas Porque sem muitas vezes esquecer é do uma coisa resto. da nossa cabeça. Então a gente tem que ter o discernimento para conseguir separar. A maioria das vezes é da nossa cabeça. Mas quando vem, como você falou, os Sim, marcadores, é é também importante a gente prestar atenção para saber, bom, aquilo será que não é algo realmente que eu preciso melhorar, que está aqui estampado na minha cara, que inclusive eu tenho feedback e que eu me sinto insegura, mas o que eu vou fazer para melhorar então? E aí é agir. Então, se isso te incomoda, É, esse é o ponto. Eu acho que o grande termômetro é esse. Você olhar, isso me incomoda, né? Tipo, essa crítica que eu recebi, ela é uma crítica que faz sentido? Ou essa crítica que eu estou me fazendo, que pelo visto é ela mesma que se critica, ela faz realmente sentido? Realmente esse uhum, processo, esse objeto, ele não está, né, como eu gostaria? Ou eu tô, né? Ou não está bom comparado a quem? E como eu posso fazer para chegar exato. naquele E aí você nível? tocou num ponto importante também, Nath, que é a gente se comparar, né? Muitas vezes é uma comparação injusta de quem está começando agora com quem já está trilhando muitos anos, já bateu muita cabeça, já errou, já chorou em cima de máquina de costura, já se sentiu muito insegura também, não é mesmo? Então é uma comparação injusta. Eu acho que isso é injusto com a gente mesmo, né? Muitas vezes é difícil a gente ter esse discernimento, mas eu acho que o fato de tecer uma comparação assim é injusto, né? E pensar quem é muito grande, é igual quando a gente começa aqui na internet, né? Você se inspira em pessoas que são gigantes. E aí você faz e não tem aquele resultado. E aí isso te entristece. Você fala assim, nossa, mas aí você vai ver aquela pessoa que você está há 20 anos, tá há 10 anos. É uma sequência. É uma constância que levou a pessoa àquele resultado. Então pensa que daqui a 20 anos provavelmente você pode até estar melhor do que aquela pessoa que hoje é a sua inspiração. Mas que aquela pessoa, né, ela trilhou um caminho que talvez você esteja no início. E tá tudo bem. Perfeito. Faz parte, né? Não dá pra gente começar hoje e se tornar Sim, profissional do sim. tênis amanhã. E o Tem mais um tempo gostoso é eu viver o processo, até que inclusive, isso né? aconteça O mais gostoso, né? E cada das ser é único e etapas. cada ser vai construir a sua história também, né? Deixa eu ver o que mais chegou aqui pra gente, ó. É, Tá? como identificar os sinais que não é só desânimo para produzir e cumprir com os compromissos, que pode ser algo emocional. Quem tá falando, eu acho que ela quer se identificar, é uma aluna querida, Neide Cardoso, porque ela colocou o nomezinho dela e ela botou assim: como identificar os sinais que não é só desânimo para produzir e cumprir com os compromissos, que pode ser algo emocional. Eu achei uma excelente pergunta, porque muitas vezes a gente não sabe sentir, né? Tem alguma coisinha a mais, estou precisando de uma ajuda, isso que eu tô sentindo é uma preguiça. Até que ponto isso é normal? É normal ficar desanimado, todo mundo fica desanimado e às vezes também a gente fica desanimado sem motivo, tá? Porque tem a ver até às vezes com a rotina, às vezes você tá realmente cansado, aí você deseja dormir um pouquinho mais. O Mário Sérgio Cortella, ele usou uma frase que eu vou aqui parafraseá-lo, porque eu achei muito boa. Ele disse o seguinte, que se você acorda com vontade de ficar um pouquinho mais na cama, isso é sinal de que você está cansado. Agora, se você acorda sem vontade de levantar, isso é sinal de que tem alguma coisa errada. E o mais importante de marcador é, por exemplo, assim, muitas vezes a pessoa não faria nada. Hoje eu não tomaria banho, se eu pudesse. Às vezes eu até levanto, até vou trabalhar, porque eu preciso disso, eu não posso, né, ficar na cama, mas eu não faria. E aí eu não tenho vontade de fazer nada. Não é só o trabalhar, não é só. Eu não tenho vontade de ir numa festa, eu não tenho vontade, assim, o meu desânimo é tão grande que se eu pudesse eu nem me alimentaria. Aí é uma questão para se olhar. E isso, principalmente, a gente olhar em quantidade. Sempre que a gente fala de transtorno emocional, a gente não está falando das questões que são qualitativas, mas quantitativas. Por quê? Todo mundo tem um aspecto de um toquezinho,
todo mundo tem um aspecto de depressão, de ansiedade, é normal. A questão é, aquilo tá muito recorrente, porque às vezes você tá uma semana desanimado, é até o sono. De repente o sono não tá regularizado, você não tá dormindo tão bem, você tá preocupado, você tá passando por um momento. É normal. Agora, se você está se estendendo por um período muito longo, então é importante procurar ajuda, porque já é um sinal de que realmente tem alguma questão aí emocional, Sim, provavelmente uma depressão. E aí já desregularizou o sistema mesmo, né, cerebral, e é importante você regularizar os perfeito. neurotransmissores. Aí a Vestido de Flor falou assim pra gente: como lidar com os momentos de pico de encomendas? Sinto que chego a esquecer de detalhes bobos por conta da pressão de dar conta de tudo de forma rápida. Ó, aí ela já tá falando no extremo, né? Que não tem desânimo, mas em compensação ela tá lidando ali com aquele estresse constantemente que é a vida que a gente vive, né? Vamos combinar, né? A maioria das pessoas vivem assim, né? Quem, claro, que já engrenou no seu negócio, né? Quem já tá aí fluindo nas encomendas. Como lidar com momentos de pico de encomendas? A nossa memória, ela funciona, eu vou fazer aqui uma analogia, tá? Para fins didáticos, é muito mais do que isso, mas para explicar e ficar facinho, vamos pensar aqui no celular, que é uma ferramenta que todo mundo tem, todo mundo usa hoje em dia, então é mais fácil da gente pensar nesse sentido. Quando você abre muitas abas no seu celular, quando você abriu o aplicativo do banco, aí você abriu o e-mail, aí você abriu o WhatsApp, aí você foi abrindo coisas, você pode perceber que aquela máquina, ela começa a ficar um pouco mais lenta. Ela dá um aspecto lentificado. E mesmo quando você abre muitas abas no próprio navegador de internet, a internet tende a ficar mais lenta. Com a nossa memória é a mesma coisa. Então, assim, qual que é o melhor? É simples, tá? A dica é anotar. Papel e caneta. De verdade, tudo que você tem que fazer, tem um caderninho. Eu gosto de ter um caderninho daquele sem pauta e eu escrevo até, por exemplo, assim, comprar cápsula para o consultório. Porque senão a gente esquece mesmo. Porque é o que você falou, é muita demanda. E aí você vai abrindo um monte de aba, você começa a ficar lento. E aí você fala, nossa, mas o que era aquela aba ali que eu tinha aberto? Mas o que é isso daqui? Então, o ideal é que você anota. E aí, depois, até aquele Sim. riscar é prazeroso, assim. Que você vai fazendo, você vai. E aí você pode anotar tudo que você tem que fazer no dia. Eu coloco, tipo, mandar mensagem para fulano, para eu não esquecer, porque senão é muita coisa. E aí você tem que dividir sua atenção com o telefone que tocou, com a pessoa que chegou, com. Então anota tudo. É a melhor coisa, assim, para você não se sobrecarregar e não esquecer, anota. E aí você vai ticando. E o que você pode fazer, se você for uma pessoa extremamente organizada, é no começo do dia você anotou tudo que você tem para fazer, então você foi anotando ali, hoje eu vou resolver 15 itens da minha lista, vou fazer isso daqui de manhã, isso daqui à tarde. Não é algo que eu faço, tá? Eu vou fazendo conforme dá. E eu anoto assim até, sei lá, uma coisa bobinha, assim, eu tenho que pesquisar tal coisa, comprar remédio pro cachorro. Eu anoto tudo. Sempre que vem na minha cabeça eu anoto e aí eu vou lá, vou ticando. E aí eu vou tirando da frente, assim, e hoje eu tenho esquecido muito menos. Então é bem Guria, eu não simples, faço mas é isso, papel. mas eu lembrei da época que eu fazia isso e o quanto realmente me ajudava. E quando eu trabalhava sob essa pressão, que eu tinha muitos enxovais para fazer ao mesmo tempo, várias entregas e eu não podia esquecer de nada, eu lembro que eu fazia isso. E dava muito. E realmente o prazer que dá de riscar, de que você cumpriu com aquela tarefa e que, né, vida que segue, vamos lá, qual é a próxima? Isso realmente é muito prazeroso. Pra gente dar conta de É tudo, eu isso. acho que a gente tem que ter ali esses tipos de estratégias, justamente pra gente dar conta e principalmente, às vezes, como você falou, é uma tarefinha boba, mas que na tua sensação fica aquele acúmulo de coisas que você se sente perdida, né? E a partir do momento que você coloca a lista, tudo aquilo ali, nem vai ficar tanto assim, vai ser muito fácil de você cumprir. Vai cumprindo, vai ticando, né? E vai. Não limita, é que eu só anoto coisa de trabalho. Anota tudo, porque às vezes quando você está fazendo a coisa de trabalho, é aquela outra coisa, tipo, que você tem que comprar no mercado, fica te atrapalhando a executar a sua tarefa Sim, de trabalho. Então, tira, fala assim, obrigada por ter me lembrado, já tá anotadinho aqui, agora eu vou me dedicar a isso, depois eu sim, olho, não vai verdade. esquecer. Olha, vem uma pergunta aqui que eu acho que tem mais gente que gostaria de ter mandado essa mesma pergunta. Eu sou uma delas. Lá em casa a gente vivencia bastante isso. E não sei, Nath, mas eu acho que você já deve ter ouvido isso de muitos pacientes. Não sei o quanto.
Mas a Vivi fala assim pra gente: eu começo alguns projetos e não consigo terminar. Isso pode ser desânimo? Tem que investigar, tá? Porque aí depende qual que é o fator que tá te fazendo não continuar. Normalmente, o que acontece com pessoas que têm dificuldade de continuar, normalmente, não significa que são todas, tá? É porque são pessoas que gostam do desafio. Então, existem pessoas que elas são movidas pelo desafio. E a partir do momento, normalmente isso tem a ver com pessoas que são um pouco mais criativas, que eu creio que são a maioria aqui de vocês, provavelmente. Essas pessoas, elas têm mais dificuldade com as questões que são Uhum. operacionais, assim, sabe? Mais burocráticas. Então, a pessoa, ela tem uma ideia sensacional. Aí ela, nossa, porque eu vou fazer isso? Porque eu vou criar tal coisa? Porque vai ser revolucionário. À medida que aquele projeto, os maiores desafios foram vencidos, a pessoa se desanima. Porque depois vira aquela coisa de execução e talvez ela não seja tão executora, ela é uma Uhum. pessoa mais criativa. E aí o ideal é tenha como parceiro de trabalho alguém que goste de executar processos, porque também existe o contrário, existem pessoas que se sentem mais seguras em seguir um passo a passo que Sim. outra pessoa já fez e a pessoa não se importa de passar 15 anos fazendo aquilo. Geralmente essas. E aí, para você ver se de repente esse for o seu caso, né? Assim, se esse tipo de pessoa, uma pessoa que tem muita ideia, tem muita criatividade, tá o tempo todo pensando em coisas novas, então normalmente não é desânimo. O que desanima é a questão mesmo de, poxa, as ideias já aconteceram, já tirei do papel e agora não quero mais, porque eu já tô com uma ideia nova. Então, o ideal é que você Sim. vá passando para frente e vá, né, usando isso a seu favor. E tem pessoas que Eu adoram acho que a fazer, Vivi executar. se reportou porque, assim, quando é encomenda de cliente, não tem jeito, né, Nath? A gente só vai ganhar o nosso dinheiro, concluir a encomenda quando a gente fizer a entrega. Imagine, isso daí é uma coisa que, né, não tem como. Mas a gente tem aquele costume de começar muitos projetos, aqueles projetos autorais que vêm lá do nosso coração, ou algum curso que ela viu, alguma coisa que ela tem vontade de fazer, e aí deixa aquela peça inacabada. Ou trazendo para a vida pessoal também, uma reforma da casa que ficou incompleta e nunca mais se tocou, sabe? Ou passei em família que você sempre quis fazer, mas não continuou, não deu continuidade naquela pesquisa, né? Então tem. Eu tenho uma técnica, uma tática bem legal. Tenho usado uma tática minha mesmo, para mim. É bem legal com relação a isso, assim. Tem coisas que são chatas de fazer, acho, para todo mundo, né? Todo mundo tem, a gente ama o que faz, mas sempre tem alguma atividade dentro da nossa Sim, profissão que talvez a gente não goste tanto quanto a gente das outras. E aí eu me dou uns prêmiozinhos, assim. Então, sempre que eu preciso bater uma meta, sempre que eu me proponho a fazer alguma coisa que eu sei que vai demandar muito esforço, muito. Então, no final daquele processo, eu vou ter uma recompensa, porque aquilo vai me motivar. Então, se, por exemplo, eu tô querendo comprar alguma coisa para mim, que seja uma peça de roupa, eu não vou me dar aquilo. Eu vou me dar aquilo boa. depois que eu cumprir tal coisa. Ou se eu quero almoçar fora, ou se eu quero. E mesmo que não sejam coisas materiais, porque não Aham. precisa ser, pode ser uma tarde de descanso, pode ser o que você quiser, um filme com pipoca com a família, qualquer coisa. Mas você colocar, porque normalmente quando a gente tem uma recompensa, a gente tende a trabalhar com mais afinco. E se você sempre se dá aquilo que você quer na hora, então você não tem muito. Até Aham. aquela história do aniversário, sabe? Da criança. Não fica dando todo presente todo dia, senão o aniversário não tem. É mais ou menos a mesma coisa, assim. Então, sempre que eu quero alguma coisa bastante, eu uso disso. Eu tenho 5 laudos para fazer. Aí eu falo, quando eu terminar esses 5 laudos, eu vou comprar chocolate tal que eu quero comer. E até eu Boa. terminar, eu não compro, porque é o meu prêmio, e aí é o meu momento de comemoração. Eu acho que isso vai te fazer, de repente, você pode até colocar como prêmio que você vai se Perfeito. dedicar ao novo projeto. Eu vou ter os 5 produtos que eu tenho para entregar, as minhas 5 encomendas, terminando isso, eu vou me dar o direito de passar um dia inteiro pensando nesse Perfeito. Nossa, projeto eu novo. amei. As gurias também amaram. Tô vendo os comentários delas, É, porque geralmente a gente tem costume de se premiar, né, Nath? Mas aqueles deveres vão acumulando, né?
por exemplo, aqui de sexta-feira, geralmente a gente toca num âmbito de evolução, assim, do nosso trabalho. Alguma coisa que a gente precisa, que a gente quer muito, independente se a gente gosta ou não de fazer, do que tem que ser feito para o crescimento da marca. Enfim, alguma coisa para a gente realmente evoluir. Não só executar, mas pegar um assunto novo para evoluir. E de sexta-feira, geralmente a gente compra um bolo para encerrar o dia. Assim, encerrar o trabalho, vai. E aí a gente começou a vida pessoal dentro de casa, digamos assim, né? Então a gente já tem esse hábito há muito tempo e não deixa de ser uma recompensa também, o bolinho, né? Sim, E você vê, é uma coisa simples, mas que faz toda a diferença. sim. Parece que é aquele marcador. E eu tenho feito pra tudo, assim. Então eu sempre, eu preciso de uma calça jeans nova. Aí eu penso assim, não vou comprar agora. Eu vou esperar, eu só vou me dar essa calça de presente quando eu terminar de fazer todos os lotes que eu tenho para fazer. E aí é incrível, porque como eu, mesmo que seja algo que eu Boa. preciso, eu espero para fazer, porque É aí um eu combinado, me né? Um comprometo a combinado que fazer você aquilo que fez eu preciso. consigo mesmo e que dá super certo. Ó, a Clarinha, E aí né? você faz. A Clarinha falou assim: eu me identifiquei demais com esse exemplo de me empolgar com os desafios e na hora que fica a execução, basicamente eu me desafio. Eu me desanimo. Isso é normal, porque a gente, na verdade, o que nos move, o que nos empolga é aquela coisa de, para mim, pelo menos, né, de resolver a solução. Como que eu vou fazer essa peça aqui para ela ficar bonita, harmoniosa, né, uma bela composição e ainda fácil de execução, né? Eu, como professora, tenho que pensar em tudo isso. Se fosse em produção, quantas eu consigo fazer por dia? E aí, na hora do vamos ver, na hora da prática mesmo, a gente já tá tudo resolvido, né? Então, a mente que pensa desse jeitinho acaba depois, de uma certa forma, se desanimando. E aí você pode colocar também alguma coisa para te motivar. Então, uma questão é, sei lá, quando eu terminar aqui, eu vou me elogiar, eu vou imaginar isso Sim, pronto para me dar vontade de fazer, ou mesmo podendo sim, colocar alguém para fazer. Porque aí procurar pessoas que gostem de executar processo. Eu gosto, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou tão criativa e para mim se eu tiver que fazer a mesma coisa todo, eu não me importo. Eu gosto, eu não ligo, eu não tenho essa coisa de, sim. deixa eu inovar, deixa eu mudar, não sei. Eu prefiro fazer bem feito que já existe. Mas eu acho que é característica mesmo, né? Que isso é da gente, assim. Tanto é que eu não estou numa área de design, porque realmente não é o meu perfil. Então, diferente, eu seria essa pessoa que ficaria aí fazendo, fazendo, e super feliz de que, Aham, fiz repetindo. 50, sabe? É legal, se conseguir casar essa duplinha, aí fica perfeito, porque um vai pensando, vai tendo as ideias e o Verdade, outro vai perfeito. executando. Vamos ver quem mais mandou perguntinha aqui. Muitas vezes uma frustração leva ao desânimo constante. Como reverter isso? Muitas vezes uma frustração leva ao desânimo constante. Então é aquele gatilho que acaba, né? Ela ali por uma frustração, por uma questão isolada, ela acabou se desanimando. Como reverter isso? Posso falar, Nath? Primeiro, primeiro Pode, a gente tem fica à assim, o que eu vontade. sinto assim, muitas vezes a gente tem algumas fases, ou imagina assim, criei uma peça, ou criei uma peça nova, coloquei ela no meu feed, no meu portfólio, ela não deu tão certo assim, não recebi os elogios que eu gostaria, não recebi encomendas, e isso eu me frustrei e me desanimei. Isso pode acontecer e deve ser muito normal, inclusive, né? O que que eu faço para eu sair daquele desânimo, para eu não ficar imaginando que a próxima peça que eu vou fazer eu também vou me desanimar, então nem vou fazer mais nada porque não recebi elogio, não recebi encomendas. Não é muitas vezes não desencadeia isso, né? Então a gente tem que pensar assim, bom, o que que eu tenho que fazer para melhorar e para reverter aquela situação ali? Não é porque eu não recebi encomendas que aquilo é um fracasso, que eu vou me desanimar, que eu vou me frustrar. Não, eu, no meu caso aqui, eu postaria cada vez mais, eu faria novas fotos. Se eu acredito, por exemplo, na peça, aí é que eu insisto cada vez mais. Claro que você pode retocar ou ouvir a opinião, muitas vezes, de quem você confia, dos seus parentes, seus amigos. Ó, o que que você achou? Esse detalhe aqui, você acha que faltou um detalhezinho? Então, dá para você retocar, reverter e você acreditar. Muitas vezes eu sinto assim, quando a gente, em primeiro lugar, acredita. Gente, isso contamina de uma forma e a gente acaba criando conexão que a gente consegue reverter qualquer cenário nesse sentido. Claro que eu te dei um exemplo bem peculiar aqui, mais ou menos imaginando qual o motivo da frustração dela, né? Mas conta aí pra gente, então, se você acha como que você faria para reverter isso?
Vamos pensar que frustração é uma palavra, né? E aí ela está transformando essa frustração em Isso. um desânimo constante, né? Foi o que ela fez. Então, isso, né, seria tipo Sim. frustração igual a desânimo constante. Ou seja, eu estou nomeando aquilo que eu estou sentindo. Então, eu estou dizendo que aquilo que eu senti anteriormente, eu dei o nome de frustração e que isso me gerou um desânimo constante. Só que eu acho que frustração e fracasso são nomes que a gente dá para experiências. Se a gente pensar que a maioria, né, ou sei lá, todas as histórias de sucesso, elas constam ali na história delas de momentos não tão bem sucedidos, a gente vai ver que o tal do fracasso faz parte da história de todo mundo. Né? Eu li a biografia do Walt Disney, porque sou fã, e ele fala em vários momentos, até chegar na turma do Mickey, nossa, foi um caminho de um monte de, abre aspas, fracassos. E a gente brinca no mundo, né, aí da psicologia, tem até uma frase que rola aí na internet que o pessoal fala assim, eu nunca erro, ou eu aprendo ou eu ganho. E é mais ou menos isso, né? Assim, por que não transformar essa palavra de fracasso em um feedback? Né? Porque se você for ver, esse fracasso, esses tais fracassos, eles fazem totalmente parte do sucesso. Porque o que que te leva ao sucesso? É o erro. Dificilmente você vai ver uma pessoa que vai te contar uma história que vai falar assim: ah, eu desenvolvi esse produto, eu coloquei ele na prateleira, eu vendi Sim. 1 zilhão dele e eu nunca precisei de nenhum tipo de alteração porque ele é perfeito do jeito que é e todo mundo adorou e foi um sucesso em um mês. Você vai ver, teve um monte de mudança, um monte de Sim. alteração, um monte de coisa. Às vezes as pessoas até gostaram, mas aí depois foi ver, ah, chegava, passava determinado tempo, a embalagem não se mantinha tão bonita quanto, sei lá, N coisas podem. Mas aí você tem que transformar aquilo num feedback, né? Porque aquilo faz parte do seu processo de aperfeiçoamento. Porque nenhuma criança aprende a ler. E quando aprende, né, fala assim, eu fui lá Sim. a Madrid. Não é assim? Ela não chega e fala, ah, foi ao mercado comprar banana e caqui e viu uma cesta linda. Não é, você é uma coisa. E se a gente considerasse isso como Verdade. fracasso, ninguém leria. Então a gente precisa entender que errar faz parte. Eu transformaria na minha mente a palavra fracasso em feedback, pensando assim: eu nunca perco, ou eu Perfeito. ganho, ou eu aprendo. Perfeito. Então, trocar, né? Ela não se sentir, né, com essa Tá? frustração, né? Essa sim é uma oportunidade de eu aprender, de eu evoluir. O que que eu posso transformar disso aqui? Então, eu nunca perco. Ou, Tá isso no meu processo. sim. Ó, Aquiles falou: feedback é como um presente. Você nunca recusa e nunca diz que não gostou. Isso. Que maravilha. Perfeito. Maravilhoso, perfeito. Deixa eu ver o que mais que chegou aqui pra gente. Adorando as dicas tão simples, a Vanderleia falou, adorando as dicas tão simples que resolvem problemas grandes. É isso mesmo. É porque tende a pensar que para a gente resolver questões é sempre uma coisa complexa. Repara como existe muito esse movimento, né? Da Sim, pílula mágica. E você vai ver que, na verdade, a solução ela é muito simples para todos os nossos problemas. É que muitas vezes a gente fica tanto buscando uma coisa, nossa, porque não vai ser tão simples assim, mas se você fizer aquele trivial, é você verdade. vai ver que funciona. E que você precisa pegar o pó de estrela e jogar e dar os 6 pulinhos, porque tudo isso aí é balela. Na verdade, é uma constância de raciocínio mesmo, da gente trazer os nossos Sim, sentimentos para a nossa sim. É consciência. bem isso mesmo. Ó, a Neide complementou, ela já tinha enviado a perguntinha e ela colocou assim, ó, para me animar, voltei a ir no salão do bairro para fazer unha e cabelo. Muito boa a sensação, mas amei a Uhum. dica de recompensa. Obrigada. A lista foi A lista foi dica de uma amiga essa semana que teve crise de ansiedade. Anota até que tem que tomar banho. Tá. Pelo que eu entendi, ela só consegue sair da crise quando ela entra no chuveiro, A é isso? lista foi dica de uma amiga essa semana que teve crise de ansiedade. Ela anota até que tem que tomar banho.
Então ela tá só apenas Ah, deixando um comentário, né? Do que ela fez para ela se sentir melhor, que ela começou a fazer a unha, coisa que ela não estava fazendo. Isso já deu um up. E ela comentou da lista que uma amiga que com crise de ansiedade está fazendo, ela precisa anotar até que tem que tomar banho, né? Então, ó, mas sim, ansiosa, fica ansiosa com qualquer coisa, assim. Você fala, ah, amanhã a gente vai comer fora. A pessoa fica, nossa, mas onde? Mas que roupa que eu vou colocar? Mas vai estar calor? Mas... E aí, que é o que a gente fala de quadro de ansiedade, né? Mais séria, sim, lógico, porque um pouquinho todo mundo tem. E aí a pessoa fica muito. Então ela deve anotar o banho, porque senão acho que o banho não deixa ela em paz. Ela fica assim, ai, mas eu tenho que tomar banho. Eu não posso ter que tomar banho também. Pegar as crianças na escola. E aí ela anota. Porque quando a gente anota, dá aquela sensação de não vou esquecer. E é sim, como se desse sim. paz para a mente. Assim, fala, bom, legal, posso me concentrar em outra coisa, porque eu já deixei aqui anotado, não vou mais Perfeito. esquecer. A Marta tá falando assim, responde a minha. Marta, minha querida, manda pra caixinha de perguntas aqui, pra esse pontinho de interrogação, pra gente responder a sua pergunta, que ela acabou não aparecendo aqui pra mim. E quem quiser também enviar mais alguma perguntinha, gurias, vamos aproveitar esse momento maravilhoso aqui com a Nath, ó. Estou amando esse tempinho com vocês, a Neide falando. A Rebeca. Tinha uma pessoa que tinha mandado uma grande aqui, você Não, chegou a ver? deixa eu voltar. Alguém tinha uma Peraí, pergunta. peraí. Vou voltar tudo aqui. Você consegue mexer aí também, né, Nath? Peraí. Ah, você falou que não gosta de fazer peças iguais. A Van falou, peça inacabada. Muita gente do time da peça inacabada, né, gurias? De se empolgar ali com a primeira, com o projeto e tudo mais, e depois a gente acabar largando por causa de uma outra, e depois não volta e fica aquela sensação de coisa inacabada na vida. Ah, e achei. Achei a perguntinha da Marta. Como Como lidar com. Achei. Olha, super você quer? importante a pergunta dela. Como lidar com uma família negativa para tudo que você quer fazer? Difícil evoluir assim. Quem tá falando é a Marta Atelier, uma querida. Ela vive só de urso hoje em dia. Ela faz só urso, vende muito para Natal, revende para lojista. O trabalho dela é impecável, é maravilhoso. Mas muitas vezes aqui a gente do outro lado nem faz ideia da batalha que ela enfrenta na casa dela, por exemplo, com uma situação dessas, né? Como lidar com uma família negativa para tudo que você quer fazer. Difícil evoluir assim. É difícil mesmo, tá? Você tem toda a razão, porque a gente modula um pouco de quem a gente é por meio do Sim, ambiente onde a gente está inserido, né? Não tem como essas coisas não afetarem a gente. A gente pode perceber que muitas das nossas crenças, elas têm a ver, elas têm total relação com a nossa cultura, com o lugar onde nós vivemos, com a nossa família, né? Então, com aquilo que a gente aprendeu. Se a gente tivesse nascido em países diferentes, provavelmente nós teríamos algumas visões diferentes com relação a outros assuntos, porque essa cultura também carrega um pouco, né? E essas crenças, elas vão moldar os meus valores de identidade. Que é normal, faz parte. Então eu vou concluir quem eu sou voltado um pouco para essas crenças e essas crenças vão vir aí sim, desse ambientão onde eu tô. Eu te daria de dica, primeiro para que você, a longo prazo, pense em ter um ambiente um pouco menos hostil. Então, de repente, sei lá, se você mora com seus pais, você poder ter a sua casa, enfim. Se você já está falando de uma família secundária, de algo que você não quer se desfazer, enfim, porque são filhos, é marido e tudo mais, eu criaria um microambiente dentro desse ambiente mais hostil. Então, eu criaria a minha bolha. Eu teria o meu quarto, ali, o meu ateliêzinho, o meu espaço de trabalho, com um monte de coisa positiva. E lembra que a gente falou daqueles marcadores, né? De quais são as evidências que você tem de que você é uma pessoa ruim, né? E quais são as evidências que você tem de que você não é essa pessoa. Então, olhar para isso e começar a colocar um microambiente dentro desse ambiente muito positivo, de pessoas que gostam do que você faz. Ah, recebi um feedback muito legal, imprime. Cola na parede. Se você tem um espaço só seu, porque aí toda vez que você entrar ali, você vai falar, ó, putz, fulano, mas ó, nossa,
essa fulana mandou esse feedback. Faz um quadro, vai criando um microambiente dentro desse ambiente ruim que seja seu. Para que você se lembre, porque você já deve ter ouvido muitos elogios e deve ter pessoas que te apoiam. Então, tentar fazer esse microambiente, né? Às vezes a gente mora também com gente que é muito pessimista. E aí não faz mal se dentro de você tiver o seu cantinho para sonhar. Ter uma cadeira que seja, que você pode sentar de manhã, à noite, à tarde, num momento seu ali, para sonhar. Mesmo que você more numa casa onde todo mundo fala que sonhos não se realizam, que não vai dar certo, mas que você tenha aquela cadeira ali, que é a sua cadeira mágica de sonhar, e aquele é seu microambiente de sustentação, sabe? Já que de repente não dá para se desfazer dessa Sim, família, procure amigas que te incentivem, sim. professoras, cursos, coisas que vão te levar para o outro lado. Porque assim como tem, sei lá, um grupo de pessoas que bebe o sábado inteiro e vai para balada à noite, tem gente que está treinando e que está comendo saudável e que está, de repente, viajando com os amigos para escalar uma montanha. E de repente você só está olhando para cá porque você está inserida nesse grupo e parece que a realidade é encher a cara, fumar e ir para balada. Mas existe uma outra realidade de um monte de gente que está comendo salmão e treinando e aí começa a trazer, começa a sujar esse ambiente com essas coisas boas assim. Começa sabe, fazer mesmo uma intersecção entre as duas coisas, porque tem esse outro lado. Então, do mesmo jeito que tem as pessoas que vão te colocar para baixo, a gente tem um monte que vai te colocar Sim, para cima. sim. Começa E a eu acho trazer importante, a gente, elas. quando está inserido numa família ou num conjunto, enfim, é, a gente muitas vezes a gente gostaria do apoio da família, mas eles não são obrigados a viverem nosso sonho também, na verdade, né, Nath? E o quanto a gente também apoia os sonhos Ah, deles, sim. o quanto a gente também se doa ali em família, um tempinho para curtir e apoiar os sonhos ou as coisas que a nossa, né, a nossa família também vive, digamos assim. Então a gente também tem que entender e pensar nisso, né? Ah, o mundo ideal seria receber o apoio de todos ou que ninguém reclamasse do que eu faço. Eu acho que teve uma outra questão aqui que ela falou Tem. assim, ó. É, o meu ateliê na sala de jantar e todo mundo reclama, ó. Meu ateliê na sala de jantar e a família reclama. Durante muito tempo eu também, infelizmente, acabei usando a sala ali da cozinha para poder cortar os enxovais, porque era o que eu tinha, era a mesa que eu tinha, né? E claro, eu sei que eles não ficavam felizes na época com isso, né? A gente muitas vezes a mesa estava lotada ali para poder jantar, mas eu sabia para mim que era um período transitório, era um período ali curto, não podia demorar muito tempo e que era necessário naquele momento. Então, assim, busca conquistar também o seu espaço. Então, explique para tua família que esse é um momento. E a partir do momento que você vai ganhando as suas conquistas, que você vai tendo seu retorno financeiro, você também vai achando o teu cantinho, nem que seja uma mesa plástica que você compre no supermercado, né? Mas arruma o teu cantinho ali para você também devolver para sua família aquele lar, que é o que a gente espera, né? Devolve para sua família aquele lar. Se isso atrapalha, se isso incomoda, o que é natural também, você aos pouquinhos vai conquistando o teu espaço ali e provando para eles o quanto que isso é importante para você, que não é isso que você vai desistir também e vai se desanimar, né? E olha, eu já vi algumas pessoas falando, assim, principalmente o pessoal da internet, enfim, esses influenciadores falando que no início também, principalmente a família desacreditava, né? Porque a pessoa fica lá fazendo um monte de vídeo e tal. E aí, conforme começa a ter o Sim, resultado, a família começa a apoiar o trabalho. Normal, né? Porque no começo, às vezes, a pessoa acha até que o outro, não quer trabalhar, quer ficar aí gravando vídeo, não, como se, né? Enfim, ver a pessoa ali só fazendo aquilo e não acredita também e tudo mais. Mas que aí, a partir do momento que a pessoa começava a conquistar coisas, a ter um certo resultado, essa família também foi vindo. Então, eu colocaria também alguns objetivos, assim, de que esse resultado influenciasse positivamente a minha perfeito. família. Coisas legais. Hoje eu vou pagar um almoço para todo mundo com uma encomenda que Sim, eu ia onde vocês querem ir, que eu vou levar. sim, Simples, mas algumas coisas assim para vocês comemorarem em conjunto.
e para começar a conquistar aí, mostrar que, pô, isso é legal também, né? Olha só o que, que isso trouxe pra gente, proporcionou, dividir coisas, elogios. Eu acho que é legal, que às vezes a gente fala muito mal do nosso trabalho. E aí, ou reclama muito do nosso trabalho, e aí quem tá ao nosso redor também começa a pegar um asco, assim, né? Falar assim, ah, nossa, ai, que saco, ai, não. Então, começar também a dividir as coisas Sim, boas, porque tem um monte de coisa sim, boa que sim. vai além do dinheiro, tem muito além do dinheiro, que são importantíssimos no nosso trabalho. E aí eu acho que eu dividiria Sim. essa parte também. Sim, a Marta complementou aqui, ela falou assim, só que a família depende desse sonho. Então, ela está se referindo muito mais, eu acredito eu, à ingratidão do que à falta de apoio, né? Eu imagino que seja a principal fonte Tá. de renda da família e que a família só reclama do que ela faz, digamos assim, né? É uma situação bem complicada, na verdade, né, Nath? Para mim, por exemplo, eu tenho filhos de 10 e 14 anos. Muitas vezes eles precisam de alguma coisa, eles querem alguma coisa, mas eu vejo que não tem ali embutido na cabecinha deles a valorização do meu trabalho. E quando eles têm que reclamar porque eu tô, ou eu vim pra cá trabalhar, ou qualquer coisa do tipo, eles também não têm esse outro lado de entender, né? Não, mas eu só tenho tal coisa, ou hoje eu me permito ter tal coisa porque a mamãe trabalha, a mamãe e o papai unem esforços para isso, né? Então, eu acho que cada vez mais é difícil a gente, nessa geração principalmente, né? Essa valorização e essa cooperação em família. Eu acho que é isso que a Marta sente, a cooperação em família. De repente, colocar eles para te ajudarem de algum jeito, sabe? Eu acho que sempre que a gente faz parte do processo, a coisa é mais legal, é mais bacana, a gente se sente importante. Então, assim, principalmente quando eu estou em atendimento com criança, eu gosto de fazer a criança fazer parte do atendimento. Assim, ao invés de deixar, tipo, eu sou a autoridade, você é. Eu crio as regras junto, falo, ah, vamos colocar então algumas regras aqui. O que que você acha? Não vai poder, sei lá, jogar tinta na parede. Agora é a sua regra. Então a gente constrói as regras junto, porque eu acho que quando você é parte daquilo, você se sente de repente importante junto. Vê, né? Fala assim, ah, de que forma que vocês querem fazer parte disso comigo? Porque eu acho que a gente não está vivendo uma Sim, situação legal aqui em casa, tendo em vista que hoje essa é a nossa maior e principal fonte de renda, mas não ter o apoio de vocês não é legal e até de repente acaba sendo um impedimento para que eu possa crescer ainda mais e isso possa proporcionar ainda uma vida melhor para a nossa família. E eu não quero mais que seja assim. Quais são as sugestões que vocês têm para me dar com relação a isso? Como que a gente pode fazer para que fique bom para todo mundo, para que fique bom para ambos os lados, né? Fulano, de que forma que você quer ajudar? Ciclano, sabe? Assim, deixa eles falarem. Porque muitas vezes você vai ver que é porque eles não fazem parte. Às vezes é isso, às vezes não se sente parte, às vezes, né? Às vezes o pai tem um trabalho que é muito bom, mas que a criança nunca foi na empresa, não sabe o que o pai faz, não tá, e aí fica sim, muito longe, muito distante. E aí realmente ela fala assim, mas às vezes se ela pode ir, se ela conhece, se ela sai, ela se sim, empolga com sim. aquilo também, né? Ela sente importante. Eu falaria coisas assim, não sei que idade que tem, que tipo de família que é, mas eu falaria coisas do tipo: a gente é uma equipe, eu preciso da colaboração de vocês, porque para fluir tudo do jeito, você tem que me ajudar aqui em casa, porque a mamãe tá indo lá trabalhar, então me ajuda lavando a louça, porque a gente é uma equipe, e se a louça não estiver lavada, eu não consigo me empenhar tão bem, porque eu perco tempo aqui fazendo atividades domésticas. Eu criaria um ambiente de equipe, mostrando que a família unida, ela só ganha. Se a gente apoia um ao outro, a gente se torna cada vez maior. E tudo precisa fluir junto. Então, assim, trazer essa harmonia para a família. E eu jogaria para eles mesmo, que é o que geralmente eu faço. Assim, quando eu tenho uns pepinos muito cabeludo no consultório que eu não sei o que fazer, porque acontece às vezes, eu pergunto para criança, pergunto para adolescente, eu pergunto para adulto, falo assim, tá, e o que, que você acha que a gente tem que fazer? E eu tive uma situação recente de um adolescente que aprontou e a mãe me ligou louca da vida, porque ele tinha uma viagem para fazer, tava com tudo assim. E ela falou assim: o que que eu faço? Eu não deixo ele ir, eu deixo ele ir. Aí ela veio, né, falar para mim. E aí a primeira reação que eu tive foi de falar:
Ah, não sei, né? Você decide. Não sou eu que vou me comprometer a dizer É. se ele pode ou não viajar, porque depois vai uma raiva de mim, né? Se eu falar não e tal. E aí eu peguei e falei assim, pergunta pra ele. Olha nos olhos dele e fala assim, ó, hoje aconteceu tal e tal coisa. O que que eu tenho que fazer com você? Qual que é a sugestão do que a gente tem que fazer? E aí, no fim, ele se comprometeu a pedir desculpa, a se retratar, não sei que coisas que ele tinha falado no início que ele não faria. Mas quando foi para a responsabilidade dele, quando ele se sentiu responsável pela situação e ele entendeu que ele era um ser ali atuante, que não era tipo, ah, minha mãe vai resolver. Não, mas era ele, aí ele mesmo deu a solução e acabou falando Sim, tudo que ela quando queria. ela puxou ele pro problema, né? Então, eu colocaria o problema assim diante da família e Sim, falaria: e aí, vamos resolver isso? sim, E eu quero que seja bom perfeito, para todo mundo. perfeito. Guria, não sei quanto tempo não aparece aqui pra mim, eu tô agoniada pra saber quanto tempo a gente tá de live. A gente tem, Os- acho que 5 minutos, né? Ah, Porque então em tá uma bom. hora Então você deixa eu ver se chegou derruba. mais uma perguntinha aqui. Se a maioria das soluções são simples, como encarar as coisas com otimismo, sendo pessoa pessimista? Tá? Aí você está falando de uma forma de ser, né? Vamos olhar a coisa por várias perspectivas. Eu tentaria, ao invés de tipo ir para o extremo, assim, ah, eu sou pessimista, eu vou ser otimista, eu tentaria ser um pouco realista. Então, sabe aquela coisa assim, ó? Eu tenho um passeio, uma viagem para fazer. Eu tô indo pra praia no final de semana. Aí, ao invés de eu pensar assim, nossa, vai ser maravilhoso, vai estar um sol incrível e todo mundo vai ser muito feliz e vai ser tudo, que seria o otimista. E também o pessimista, que seria o outro lado, né? De tipo assim, nossa, vai ser horrível, vai estar um saco, aposto que vai chover e não sei o que, seriam os extremos. Eu tentaria ser um realista, tipo assim, ah, eu tô indo, eu espero que dê tudo certo, tomara que seja legal, mas pode ser que chova, pode ser que o pessoal não esteja tão animado assim. E aí eu iria indo mais para um lado da realidade, assim, de ser um pouco mais realista, de não colocar lá em cima a expectativa, Sim. mas não olhar pelo lado negativo. De pensar assim, ah, ok, pode ser que seja ruim, tá tudo bem. Mas pode ser que seja bem legal. Tipo, começa a trazer uma expectativa Sim. de um que Porque na também verdade você pode já ser bloqueia, bom. né? Se você já for com E aí, pessimismo, você já bloqueia tudo e aí. e se você também for muito otimista, você se Sim, frustra, né? sim, Muitas vezes, sim, porque aí você coloca, maravilhoso, meu, sim. deu um beijo, vai Mas às vezes se a gente casar, e for aí muito depois não pessimista, é a gente não consegue assim, nem se né? alegrar com as vitórias, né, Nath? Se já for pessimista, a gente nem se alegra, É, porque, puxa, eu achei que ia dar errado, deu certo, e agora? Nem sei comemorar. Que chato, né? Melhor ser realista, então, né? Nesse caso. é. E você vê que os jogadores, quando eles fazem muita festa, a tendência é que eles façam mais gol. Né? Geralmente, quando tem uma festa muito grande, assim, uma comemoração muito grande, parece que aquilo anima o grupo e faz com que eles queiram fazer mais gol para comemorar mais e tudo mais. Então, acaba tendo geralmente uma sequência ali. Sim. Então, tenta trazer isso um pouquinho assim, como importante. Acho que ajuda também a Ó, o Davi, reconhecer não sei se dá vitória. tempo de rapidinho responder a questão dele ou comentar. Ele falou assim, ó, fui reprovado 2 vezes no exame de direção. Como superar o nervoso e a ansiedade? Nas aulas eu vou bem, mas quando chega ali no exame, Tá. Existe técnica específica, tá, Davi? Eu realmente não sou dessa área aí do medo de dirigir, então eu vou te falar de técnica de ansiedade, tá? Que é o que a gente mais trabalha no consultório, né? Que é a questão do eu estou aqui agora. O que deixa a gente ansioso é o momento futuro. Então, o que normalmente deve estar acontecendo é que você está ali dirigindo, só que você está preocupado com o resultado que ainda não chegou. E nas aulas você vai bem. Por quê? Porque você não está sendo avaliado. Ou seja, no final daquele processo, ninguém vai te falar, ah, você tirou 10, você tirou 4, você tirou... Tá, então, tá tudo bem. Tenta olhar para a hora dessa prova e toda vez que você começar a perceber que seu pensamento está indo distante, você fala, eu estou aqui agora, vivendo esse momento presente. E se concentra no que você está fazendo ali, naquele instante. É a hora de dar ré, dar ré. É a hora de... E se põe toda a sua concentração naquilo, que é o que é técnica de mindfulness, mas que a gente usa muito para ansiedade, que funciona absurdamente.
Então, toda vez que você está muito estressado, muito, você volta para o momento presente, porque esse momento ele é absoluto e ele é concreto. Você tem certeza, porque ele está acontecendo. Se no futuro você vai comer arroz quando você chegar em casa, isso você não sabe. Então, concentra no aqui e agora. Deixa o seu pensamento o tempo todo no momento presente, tentando sentir o máximo de prazer que você puder com a realização da prova. Sente o pedal, o cheiro do carro, a textura do volante, o som que tiver, a árvore na rua, voltando assim o máximo para a sua experiência no momento presente, que você vai ver que você não vai ficar nervoso, porque você está nervoso pensando no resultado do futuro. E se você conseguir viver o aqui e Ai, agora, você perfeito, vai Nath. passar. Isso a gente consegue adaptar para várias outras situações, né? Perfeito. Imaginar que não vai ter uma segunda chance. O Imagina tempo que não todo. vai ter uma segunda chance. Então, vive aqui e se doe para o melhor aqui. Na verdade, meu projeto de TCC da pós-graduação foi justamente disso, porque existem alguns filósofos que dizem, né, esse pessoal aí mais da meditação que fala que a felicidade ela tá no aqui e agora, né? Que você só é realmente feliz quando você está vivendo plenamente aquele momento. E é muito difícil da gente fazer isso, porque normalmente a gente está É vivendo verdade. aqui pensando no depois. Live, É. eu vou não sei o quê, vou comer nananã, vou fazer. Então você já tá com a cabeça lá, você não tá vivendo esse momento, e aí quando você passa a apreciar esse momento aqui e agora, que a sua felicidade se eleva. E o meu projeto era justamente esse, ver se a gente pudesse, conseguisse, através de um treinamento cognitivo, aumentar a nossa atenção plena, a nossa atenção concentrada, se manter concentrado naquilo que a gente está fazendo, se essas pessoas teriam o resultado de aumentar a felicidade. Porque tem um monte de teoria que diz que sim, isso ainda não é comprovado cientificamente, mas existe uma filosofia que diz que a gente só é feliz quando a gente está totalmente presente naquele Nossa, momento. isso a gente sente demais, demais, demais. Bom, eu sou uma que me empolgo demais, né? Com cada coisa que eu vivo, eu mergulho de cabeça e vivo mesmo, né? De verdade. Guria, muito obrigada pelo teu carinho. A Neide tá por aqui, amei, Débora e Nath, ajudou muito, muito obrigada. A Van comentando, perfeito. Gurias, obrigada pela companhia de vocês também, obrigada pelas perguntinhas que vocês enviaram. Acredito que esclareceu demais, né? Porque a dúvida de uma, a questão de uma sempre ajuda da outra e vice-versa. A Diná falou assim, verdade, às vezes até perdemos detalhes e momentos preciosos do agora, né? Justamente para a gente viver nessa ansiedade do Exato. amanhã e não se permitir aqui com a simplicidade, nem que seja do hoje, do nosso dia a dia, né? E por aí vai. Nath, muito obrigada. Você gostou? Elas são coração de ouro ou não são? É o que eu te falei no início da live, né? São pessoas Então, extremamente especiais. uns A amores. live vai ficar salva, sim. Vou deixar essa live salva. A Fer falou, passou tão rápido, amei a live. A live vai ficar salva, sim. Amei a Nath, foi ótimo. Ó, todo mundo ficou por aqui prestigiando, então, a Nath. Querida, muito obrigada pelo carinho. Obrigada, viu, gente? Obrigada pela oportunidade de poder falar aqui para vocês. Obrigada por estarem aqui presente num sábado à tarde de frio. Então, Ai, ó, que bom. E, guria, só nota para lembrar, a 10. Nath tem conteúdo todos os dias pelos stories dela, faz reels e tudo mais. É totalmente conectada lá. Então, não percam todos os dias de acompanhar todos os conteúdos da Nath, tá bom? Um beijo, beijo muito grande. Um feliz final de Obrigada semana para todos vocês. Tchau, Nath. Obrigada, querida. para vocês também. Obrigada.